Okay, well, tonight we're going to have something a little bit special Então, hoje a gente vai ter uma coisa especial. because we want to have something a little bit different than what we're normally doing. A gente quer fazer alguma coisa diferente do que a gente geralmente faz. It's something that I felt like God was putting on my heart Mas this é, last couple weeks. mas é alguma coisa que eu senti que Deus colocou no meu coração nas últimas semanas. Okay, so we're going to talk about kind of a subject, but we're going to start here in John 13. A gente vai falar de um assunto, mas a gente vai começar aqui em João 13. Okay, John 13, verse 34 and 35 João 13, versículo 34 e 35. are two verses that are absolutely crucial for our faith. São dois versículos absolutamente cruciais para a nossa fé. It's almost like a summary of Christianity. É como se fosse um resumo do cristianismo. These are verses that you should mark in your Bible, Esses são versículos que você deve marcar na sua Bíblia, highlight them, put a star next to it, and memorize these verses. sublinhar eles, colocar uma estrelinha perto deles e memorizá-los. Okay? I mean, this is so important on so many different levels. Isso é tão importante em tão diferentes maneiras. Okay, so let's take a look and see exactly what it says in John 13, 34 and 35. Então vamos dar uma olhadinha e ver o que fala exatamente em João 13, 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. So he says here it's a new commandment. Então aqui ele fala que é um novo mandamento. Okay? It's different than the old commandments. É diferente dos antigos mandamentos. Okay? That's important. Isso é importante. We don't have time to talk about that, but I've talked about it a lot of times in the past. A gente não tem tempo para falar disso, a gente já falou disso bastante no passado. But then he describes what the new commandment is. Mas aí ele descreve o que é esse novo mandamento. It's love. É amor. He says, love one another. Ele fala, amem uns aos outros. Just like I love you guys, you need to love one another. Como eu amo vocês, amem uns aos outros. And then this will be the sign that everyone will know that you're my disciples. E esse será o sinal para que todos saibam que vocês são meus discípulos. Okay? Or in other words, Ou em outras palavras, if you're a follower of Jesus, se você é um seguidor de Jesus, you should be a lover of people. você deveria ser um amante das pessoas. Okay? That's what he's basically saying. É basicamente isso que ele está falando. Now, some of us immediately start to analyze this. Agora, algum de nós imediatamente começa a analisar isso. And so I look at that and I say, okay, love one another. Good. Então eu olho para isso e já penso, amar uns aos outros. Bom, How? mas como? How do I love somebody? Como que eu amo alguém? Okay, now I know my mind is a little bit psycho sometimes. A minha mente é meio perturbada às And vezes. so I start to analyze things way too much. Então eu começo a analisar demais. But I start to try and think of ways that we can show love for one another. Mas I start to think of ways that eu começo a pensar em maneiras de como eu posso amar uns outros. there's a lot of ways. Tem muitas maneiras. Okay? I was thinking of a few. Eu pensei em algumas. Listening to someone. Ouvir alguém. That's really important, right? Isso é muito importante, certo? Someone has something on their heart, they want to share it, Se alguém tem alguma coisa no coração e quer compartilhar, and you listen to them. e você escuta ele, That's showing love. isso é mostrar amor. Okay? Caring for someone who's in need. Então, cuidar de alguém, ter cuidado com alguém que está em necessidade. Okay? You have someone who's hurt or who's sick, Alguém que está machucado ou doente, and you're there to help them with everything they need. e você está lá para ajudá-lo com o que ele precisa. That's an awesome way to show love. Isso é uma maneira incrível de mostrar amor. Okay? Counseling can be an awesome way to show love. Aconselhar pode ser uma ótima maneira de mostrar amor. Someone has a problem, Alguém tem um problema, you give them solution from the Bible. você dá a solução na Bíblia. Okay? That's totally love. Isso é amor. Okay? Comforting someone who's been sad or hurt. Confortar alguém que está triste ou machucado. Just being there, maybe just giving them a hug. That can be a way of showing love. Estar lá, às vezes só dar um abraço já é uma forma de mostrar amor. Or maybe encouraging them. Ou encorajando. Encouraging someone who's just needing to be lifted up. Encorajar alguém que precisa de uma animada. Okay? You guys can see these are all ways of showing love. Vocês podem ver que esses são várias maneiras de mostrar amor. And they're going to fit our personalities in different ways. E eles vão se encaixar na nossa personalidade de maneiras diferentes. But there's something the Bible talks about several different times Mas tem uma coisa que a Bíblia fala várias vezes, that is an ultimate way of showing love. que é o jeito máximo de demonstrar amor. Okay? It's not greater than any of these other ones. Não é melhor do que os outros But it maneiras, sort of summarizes all of these. mas meio que resume tudo isso. Okay? What is that? Que é o quê? Service. Servir. Okay? Serve other people.
sirva outras pessoas. Now, when you look at those examples that I gave, a lot of those are service. Então, quando eu olho esses exemplos, e eu dei vários deles, todos eles são serviços. Okay? But it's interesting that we are called in several different passages to serve one another. Mas é interessante que nós somos chamados em várias formas para servir uns aos outros. In John 13, in fact, E em João 13, na verdade, before we saw these two verses, antes da gente ver esses dois we have the versículos, story of Jesus washing the feet of his disciples. a gente tem a história de Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Okay? After he washes his feet, after he washes their feet, Depois que ele lava os seus pés, look in verses 12 through 17. dá uma olhada nos versículos 12 ao 17. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se a praticarem. So Jesus does this job that's of the lowest servants of that day. Então, Jesus faz esse trabalho que é do menor serviçal da época. Back then, slavery was normal. Naquela época era normal a escravidão. Rich people might have several different servants. Pessoas ricas tinham diversos serventes. And whenever anyone would come in off the street, E quando alguém vinha da rua, they would always want to wash their feet. eles sempre lavariam os seus pés. This is really common in many of the Oriental cultures, even today. Isso é muito comum em culturas orientais, inclusive ainda hoje. They always take their shoes off before they come in your house. Eles tiram seus sapatos antes de entrar em casa. The idea is I don't want to take all the dirt, all the nasty stuff that's outside and bring it into your house. A ideia é que você não quer trazer toda aquela sujeira que vem de fora para dentro da sua casa. Okay? Back then, they didn't even really have shoes. They had more sandals. Naquela época eles não tinham bem sapatos, eles tinham sandálias. And they didn't have the streets that we have, so there was a lot more dust, a lot more dirt that was getting on their feet. E eles tinham muito mais, e devido às ruas, tinham muito mais poeira, muito mais sujeira nos seus pés. So they come in and they're bringing the dirt from outside right in. Então eles vêm e trazem a sujeira e o pó de fora para dentro. So then the master of the house would say, hey, you're this lowest servant, get over there, wash their feet. Então o mestre da casa falava: Ei, você que é o menor dos serviçais aqui, vai lá e lava o pé dele. And so then Jesus takes that role. E aí Jesus fez esse papel. Jesus takes his disciples and he says, no, I'm going to take the role of the lowest servant that exists. Jesus fala: eu vou pegar o papel do menor servente que existe. The one that doesn't prepare food or get your drink. Não é aquele que prepara a sua comida ou faz uma bebida. It's the one that's going to take your sandals off and wash your stinky feet. É aquele que vai tirar sua sandália e vai limpar o seu pé fedido. And these guys knew exactly what was happening. E esses caras sabiam exatamente o que estava acontecendo. And so they're like, no, Lord, you wash our feet. No, that's not right. E eles falaram: não, Senhor, você lavar os nossos pés, isso não tá certo. And Jesus says, no, I'm doing something. I've got a purpose here. E aí Jesus fala: não, eu tô fazendo isso aqui com um propósito. So he washes their feet. Então ele lava o pé deles. And then he says, listen, I've given you an example that you should follow. E ele fala: eu tô dando pra vocês um exemplo que vocês devem seguir. He's saying, I want you to serve people like I've served them. Ele fala: eu quero que vocês sirvam as pessoas como eu servi. I want you to become the lowest servant that exists Eu quero que você seja o menor dos serventes que and do the existe. lowest work that E exists. faça o pior dos trabalhos que tem. That's really heavy. Isso é bem I pesado. mean, so much so that Peter was like, no, Lord, you cannot wash my feet. Tanto que Pedro falava: não, Senhor, você não vai lavar o meu pé. And of course, Jesus insisted because Peter didn't know what he was talking about, right? E claro que Jesus insistiu, porque Pedro não sabia o que ele estava falando. You know, né? he's like, if I don't wash your feet, you have no part in me. E aí Jesus falou: se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. And of course, Peter's like, oh, well then wash my head, my whole body, you E aí know? Pedro: nossa, então lava minha cabeça, me lava inteiro. And Jesus, being gracious, didn't say, but maybe he should have, Peter, that's enough, okay? E aí Jesus, com muita graça, não disse nada, mas talvez ele devisse ter falado: Pedro, chega. You know, and so then he washes his feet, E aí ele lava o pé dele. okay? Now, also, it's interesting what he says here. Então é interessante quando ele fala aqui, He says that they're supposed to do the same work ele fala que eles devem fazer a mesma coisa, because that's what he did as their master. porque é isso que eles fizeram como mestre deles. And he says, you know, no one is greater than their master. E ele fala que ninguém é maior do que o seu senhor. And then at the very end, he says, if you know these things, blessed are you if you do them. E lá no finalzinho ele fala: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Okay?
He doesn't say, it's good to know these things, now go home and think about it. Ele não fala, é bom que vocês saibam isso, agora vão para casa e pensem a respeito. This is not a lesson in theory. Isso aqui não é uma lição na teoria. He says, I want you to put this theory into practice. Ele fala, eu quero que vocês ponham essa teoria em prática. Okay, people are always talking about wanting to be blessed. As pessoas estão sempre falando como elas querem ser abençoadas. Here in Brazil, people are kind of obsessed with it in a way. Aqui no Brasil, as pessoas são meio que obcecadas com So, isso. if you want to be blessed, Então, se você quer ser abençoado, here it is. tá aqui. You know what to do, Você sabe o que fazer? do it. Faça. Okay, now, we don't wash people's feet really today Então, a gente não lava mais os pés das pessoas hoje em dia, because we have shoes and socks. It's different. porque a gente tem meias e sapatos, é diferente. But there's other things that you can do to serve people that aren't necessarily washing their feet. Mas tem outras maneiras de servir as pessoas que não é necessariamente lavar os pés. That's what I want us to think about. E eu quero que a gente pense sobre isso. When I was in high school, Quando eu estava no ensino médio, I was a brand new Christian. eu era um cristão recém-convertido. I had been a Christian for just a couple months. I'd been a Christian for a couple months. Eu fui cristão por alguns meses. And the youth pastor of our church E o has pas- this thing that he shares with us. E o pastor de jovem da nossa igreja, ele tinha essa coisa que ele compartilhava com a He gente. said, guys, we're going to have an opportunity to go up to this camp up in the mountains. Ele falava, gente, a gente vai ter essa oportunidade de ir num acampamento nas montanhas. And we're going to go there to serve, not to be at the camp. E a gente vai lá para servir e não para estar no acampamento. We're going to go there and we're going to serve the Lord. A gente vai lá para servir ao Senhor. And so I was like, man, I want to do that. E eu falava, nossa, eu quero muito estar lá. Sign me up. Pode me inscrever aí. Okay? And so I went to this camp. E aí eu fui. And what was it? E o que que era? Well, okay, so what we have in the United States, we have a separation of teenagers. Então, nos Estados Unidos, a gente tem uma separação dos adolescentes. Okay, so we have high school, Então, tem o ensino médio. and high school is usually 14 or 15 until 18. Então, o ensino médio é geralmente de 14 a 15 até os 18. And then before that, we have junior high school. E aí, antes disso, a gente tem o ensino, pra gente, é ensino fundamental. And so that's like 12, 13, 14. Mas o finzinho é 12, 13 e 14. Okay, and so you know that kids with 12, 13, 14 years old, Então, eram crianças com 12, 13 e 14 anos. these guys are they're kind of punks, right? Eles são meio difíceis. Okay, so these guys, you know, they mouth off, they say things they shouldn't say. Então, eles falam coisas assim que não deviam, né? And what the camp was we were going up to their camp. Então, a gente foi pro acampamento deles. They were there having camp, Eles estavam lá acampando and we were there serving their tables. e a gente estava lá servindo a mesa deles. They're eating, and we're bringing their food out for them. Eles estavam comendo e a gente estava trazendo a comida para eles. We're getting their drinks for A them, gente estava servindo bebida para eles. taking the plates back to the kitchen when they're done. Levando os pratos deles de volta para a cozinha And quando these eles little acabavam. 13-year-old punks are like, hey, servant, can you get me some more water, please? E essa molecadinha de 13 anos, ei, serviçal, vem cá me dá mais água. Man, all we did is take care of the tables the entire weekend. Cara, a gente só ficou lá pegando as coisas da mesa o fim de semana inteiro. I went home and I was like, that was the stupidest thing I've ever done. Eu fui pra casa e pensei, nossa, essa coisa foi a mais estúpida que eu já fiz. I wasn't serving God. Eu não tava servindo a I was Deus. serving tables for these junior high punks. Eu tava servindo mesas pra esses jovens chatos. Okay? What I didn't understand O que eu não entendia is that serving people é que servir pessoas is serving God. é servir a Deus. Okay? I didn't understand that. Eu não entendi isso. Turn with me to Matthew chapter 25. Então vai comigo em Mateus 25. Jesus tells this parable in Matthew 25. Jesus fala essa parábola em Mateus 25. We're going to look at just a part of it. A gente vai ler só uma partezinha dela. Look at verses 34 through 40. Vamos dar do versículo 34 ao 40. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Okay, so this is a parable of a king.
Então, essa é uma parábola de um rei. The king is Jesus. O rei é Jesus. And what he's saying is, when you serve the least of the people in the kingdom, Então, o que ele fala é que quando você serve os menores do reino, then you're serving the king. você está servindo ao rei. Now, the people don't get that at first. Então, as pessoas não pegam isso de primeira. Because they're saying, well, we didn't do these things for you. Porque eles falam, eu não fiz nada disso pra você. And he says, no, you did because you served them. They're my people. E ele falou, sim, vocês fizeram porque vocês servirão a ele. Eles são meu povo. And as he goes through, he gives all these different examples of ways to serve people. E conforme ele continua, ele dá vários exemplos de como servir as pessoas. Giving food or drink to people who are in need. Dar comida e bebida a pessoas que estão em necessidade. Taking people in who are strangers. Acolher estrangeiros. Giving people clothes who are needing it. Dar roupas para pessoas que precisam. Visiting people who are sick or in prison. Visitar pessoas doentes ou na prisão. When we do this for people, we're doing this for the Lord. Quando você faz isso para as pessoas, você faz isso para o Senhor. Man, I wish that my youth pastor would have explained that before I went to camp. Eu queria que o meu pastor de jovens tivesse me explicado isso antes de eu ir pro acampamento. But I missed that connection. Eu perdi essa conexão. Okay? Now, I want you guys to understand that connection. Mas eu quero que vocês entendam essa conexão. Because if we're going to love one another, Porque se a gente vai amar uns aos outros, we need to serve one another. a gente tem que servir uns aos outros. And of course, we're trying to love God and serve Him. E claro que a gente está tentando servir, amar a Deus e servir a Ele. And what He's saying is, this is the same thing. E o que Ele está falando é, isso é a mesma coisa. We serve people, we look for needs, A gente serve pessoas, a gente vê necessidades. and then we're serving God. E aí a gente serve a Deus. Okay? That's the way we serve God. Então essa é a forma que a gente serve a Deus. Okay, now, one of the things that's interesting to know about this Uma das coisas interessantes sobre isso is that this is what we're actually created for. é que é para isso que nós fomos criados, na verdade. Turn with me to Ephesians chapter 2. Vai comigo em Efésios capítulo 2. Ephesians chapter 2, verses 8 through 10. Efésios capítulo 2, do versículos 8 ao 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, e alisada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. So here, verse 8 and 9 are really famous verses Então aqui o versículo 8 e 9 são muito famosos. because it talks about our salvation. Porque fala da nossa salvação. It says we're saved by grace through faith. Fala que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Okay? It's not something we did, it's something we received. Não é algo que nós fazemos, é algo que nós recebemos. A lot of Christians know this verse. Muitos cristãos sabem esse versículo. Okay, but what about after that? Mas e depois disso? We get to verse 10, and what he says is, we are his workmanship created in Christ Jesus Aqui no versículo 10 ele fala que nós somos criação de Deus realizadas em Cristo Jesus for good works. para boas obras. Okay? We are his workmanship for good works. Nós somos sua criação para boas obras. What does that mean? O que isso significa? It means that after we're saved by faith, Significa que depois que nós somos salvos pela fé, he has good works for us to do. ele tem boas obras para a gente fazer. It says he actually prepared them in advance for us to walk in them. Na verdade, ele fala que ele já preparou elas antes, em antemão, para que a gente a praticasse. But that's what we were created to do. Então é para isso que nós somos criados. Not to live an abundant life, Não para viver uma vida abundante. not to go after money or nice apartments or cars or anything like that, Não para ir atrás de dinheiro ou bom apartamento ou qualquer coisa assim, but to serve and to do good works. mas para servir e fazer boas obras. And the interesting thing is that you see so many Christians who are so miserable E é interessante porque a gente vê tantos cristãos tão miseráveis because they're not fulfilling their purpose in life. porque eles não estão cumprindo o propósito deles na terra. If you're na vida. created for this and you don't do it, you're always going to feel empty. Se você foi criado para uma coisa e você não faz, você sempre vai se sentir vazio. But God says, no, I created you for these good works. I even prepared the good works for you. Mas Deus fala, eu preparei você, eu preparei de antemão isso para você. So if you're going to follow God, Então, se você vai seguir a Deus, then you should be doing these good works. então você deveria estar fazendo essas boas obras. Now it's important that we note the salvation comes before the good works. Mas é importante que a gente saiba que a salvação vem antes das boas It obras. doesn't say that we're saved because of the good works. Aqui não fala que a gente é salvo por causa das boas obras. We're saved by faith. Nós somos salvos por meio And da then fé. afterwards we do good works to show our faith that's E inside aí, of us. depois, a gente faz boas obras para mostrar a fé que tem dentro da gente. Okay? Faith is something that's internal, right? A fé é algo interno. Okay? It's something that we can't see in somebody else.
É algo que não é algo que a gente pode ver na outra pessoa. And so it's impossible to look at someone and be like, that guy's saved. I can see it in him. Então é impossível olhar para uma pessoa e falar, esse cara é salvo, eu consigo ver. You don't know looking at somebody. They're just a normal human being. Você não sabe só olhando, a pessoa é uma pessoa qualquer. So what can you see? Então o que você vê? You're going to see the good works that come from their faith. Você vai ver as boas obras que vêm da fé dele. You're going to see the fruit that is abounding in their life. Você vai ver os frutos que estão abundando da vida dele. So when you don't see fruit in their life, you start to question, well, what kind of faith does this person really have? Então, se você não está vendo fruto na vida da pessoa, você se questiona que tipo de fé essa pessoa tem. You can't say, I believe in Jesus, I love Jesus with all my heart. Você pode dizer, eu acredito em Jesus de todo o meu coração. And then go on out and live and be a utterly selfish person. E aí você pode sair e ser a pessoa mais egoísta que existe. That doesn't work. Isso não funciona. These things, they don't click together. Tem coisa que não bate. Because the love and the faith that's coming from inside Porque o amor e a fé é algo que vem de dentro. should motivate you to serve others. E deveria te motivar a servir outras pessoas. That's how we're going to show the love that we have for one another, É right? assim que a gente vai mostrar o amor que nós temos uns pelos outros, certo? Okay, now, since we're here in Ephesians, look at Ephesians 4, verses 11 to 12. Então, já que a gente já está aqui em Efésios, vamos dar uma olhadinha em Efésios 4, dos versículos 11 e 12. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. So here he talks about these leadership gifts in the body of Christ. Então aqui ele fala desses dons de liderança do corpo de Cristo. And he explains why he gives these leadership gifts to certain people. E aí ele fala por que ele dá esses dons para algumas pessoas. He said that they're leaders in order to equip the rest of the body of Christ. Ele fala que ele tem líderes que ele equipa para o resto do corpo de Cristo. In order that the rest of the body of Christ can do the work of the ministry. Para que o resto do corpo possa realizar as obras do ministério. Okay? So what is he saying? Então o que ele está falando? We're called to do the work of the ministry. Nós somos chamados para fazer a obra do ministério. All of us. Todos nós. And that means that we're going to serve. Isso significa que nós vamos servir. It means we're going to take the gifts that God gave us Significa que a gente vai pegar os dons que Deus nos deu and we're going to put them to work inside the e church. vamos pôr ele para trabalhar dentro da igreja. And maybe even outside the church a little bit. E às vezes fora da igreja. Okay? But we are going to serve, and that is the work of the ministry. Mas nós vamos servir e é esse o trabalho do ministério. The service and the ministry are the same thing. O serviço e o ministério são uma coisa só. Okay? So we are going to try to strengthen everyone in here Então a gente vai tentar fortalecer todo mundo aqui in order that people will be equipped to do the work of the ministry. para que as pessoas sejam equipadas para fazer o trabalho do ministério. Does that make sense? Faz sentido? Okay, now this raises a question, Então isso levanta uma questão which we've talked about before. que a gente já falou antes. What happens when you have people who come to church and don't do anything? O que acontece quando a gente tem gente que vem pra igreja e não faz nada? We have a couple people that do that, right? A gente tem algumas pessoas que são assim, certo? Come to church, they don't participate in anything. Eles vêm pra igreja, não participam de nada. Okay, they like to participate in the ambiance that we have here. Ambiance? Eles gostam de participar dos ambientes que a gente tem aqui. They like to listen to the worship, participate in that. Eles escutam o louvor, eles participam nisso. Maybe hear the sermon, Às vezes escutam o sermão. and then they're out the door. E aí eles vazam. They don't serve in any way. Eles não servem de nenhuma They forma. don't give in any way. Eles não dão nada. They don't do anything. Não fazem nada. What is that? O que é isso? It's a parasite. É um parasita. Okay? A parasite is something that's in the body Um parasita é alguém que está no corpo, that doesn't contribute anything but just takes. que não contribui nada, só pega. Okay? That's not right. Isso não tá certo. None of us have been called to be parasites in the body of Christ. Nenhum de nós foi chamado para ser parasitas no corpo de Cristo. So how do we avoid that? Então como que a gente evita isso? Service. Servindo, Using our gifts. usando os nossos dons. Okay, now, we always like to say, if you're new in our church, you're okay. A gente sempre gosta de dizer, ó, se você é novo na igreja, tá tudo bem? Come, get to know people, figure out where you can participate. Vem, conhece pessoas, vê como é que você pode participar. But if you've been here for a while and you're not doing anything, Mas se você tá aqui há algum tempo e não faz nada, something's wrong. tem alguma coisa errada. Something's wrong because you're just sucking from us, but you're not giving back. Tem alguma coisa errada, porque você tá absorvendo as coisas, mas não tá devolvendo nada. Okay? And that's a parasite, right? Isso é um parasita. Okay, so God has not called us to be parasites, but to be givers, to be servers. Então Deus não nos chama para ser parasitas, mas para servirmos. Okay, also, look with me in Titus chapter 3. Então olha comigo também em Titus, capítulo 3. 2 verses. 2 versículos. Start off in verse 8. Começa no versículo 8.
Fiel é esta palavra. Eu quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática da boa obra. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. So he says, this is a faithful saying. Então ele fala que fiel é esta palavra. Okay, so when Paul says this is faithful, we better mark that down, right? Então quando Paulo fala que isso é fiel, a gente tem que prestar atenção, né? He says that we want to constantly affirm Ele fala, eu quero que você afirme categoricamente that those who believe in God should maintain good works. que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Okay, so you guys have faith in God? Então, vocês têm fé em Deus? Then you should be doing good works. Então, vocês deveriam estar fazendo boas obras. And he says these things are good and profitable to men. E ele fala que essas coisas são boas e úteis aos homens. And this is really important for us to understand. E isso é bem importante pra gente entender. When we serve, it is a blessing to other people. Quando a gente serve, é uma bênção para as outras pessoas. When you serve in any way, Quando você serve de qualquer jeito, even the smallest thing, it's going to be a blessing to someone here in our church. até a menor coisinha vai ser uma bênção aqui na igreja. Okay? Also, it's going to be a blessing to you. E também vai ser uma bênção para você. This is going to be profitable for you Isso aí vai ser rentável para você. because you are going to receive back from the Lord. Porque você vai receber de volta do Senhor. And even if you don't receive anything here on earth, which you probably will, E mesmo que você não receba nada aqui na terra, o que você provavelmente vai, you're going to receive rewards in heaven. você vai Rewards in heaven. receber recompensas nos céus. And that's awesome E isso é incrível. because we're going to be in heaven a long time. Porque a gente vai ficar nos céus um tempão. So it'd be wise for us to store up as much reward as we can when we get there, right? Então seria bem sábio a gente fazer boas obras para ganhar uma recompensa lá, né? Okay? So this is a win-win situation, right? Então é uma situação de ganho dos dois lados. Okay? We're not going to ask you to come in, do something. It's going to be horrible. It's going to be painful, but other people are going to like it. A gente não tá vindo aqui pra você fazer uma coisa horrorosa, dolorosa e que outras pessoas vão gostar. No, we're saying do something. It's going to be awesome for you and for other people. A gente tá falando, faça algo, vai ser bom pra você e pra outras pessoas. Now he says almost the exact same thing in Titus 3:14. Ele fala quase a mesma coisa em Titus 3,14. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. So here he says the same thing, that we should maintain good works. Então aqui ele fala a mesma coisa de que a gente tem que praticar boas obras. And he talks about meeting urgent needs. E ele fala para suprir as necessidades diárias. So this is one way to serve. Isso é uma maneira de servir. You see a need, Você vê uma necessidade, you fulfill that need. você preenche essa necessidade. Again, it could be something very small. De novo, pode ser uma coisa bem pequena. You know what blesses me? Sabe o que me abençoa? When someone fills up that water jug that's downstairs. Quando alguém enche a garrafa d'água lá embaixo. And I don't have to do that. E eu não preciso fazer isso. They just see, oh, the water's kind of low. I better fill it up. Eles falam, tá acabando a água, vou encher ali. Because if no one does it, I do it. Porque se ninguém fizer, eu vou fazer. Okay? And then, so that's one more thing that I need to do. Então isso é uma coisa a mais que eu tenho que fazer. Now, if you look at the job description of a pastor, Então se você vê a descrição do trabalho de um pastor, nowhere does it say filling up the water. em nenhum lugar fala pra encher a água. Okay? But I'll do it. It's okay. Mas eu faço, tá tudo bem. But it's much better if someone else does it, right? Mas é melhor que alguém faça. Okay? So it's little things. Então são coisinhas. Okay? You see, oh man, someone spilled something here. Let me clean it up. Alguém derrubou alguma coisa aqui, deixa eu dar uma limpada. Okay? I know this person, they're needing that. Maybe I can give that to them. Eu sei que essa pessoa tá em necessidade de alguma coisa, deixa eu ir lá ajudá-lo. Okay? Now this requires something though. Mas isso precisa de uma coisa. It requires that you're here. Precisa que você esteja aqui. At least most of the time. Pelo menos na maioria do tempo. Because you're never going to see or hear about the needs if you're not here at church. Porque você nunca vai ver ou ouvir as necessidades se você não estiver na igreja. Okay? You don't have to come to church every week. That's okay. Você não precisa vir na igreja toda semana, tá tudo bem. I think you should, Eu acho que você deveria. but sometimes things happen. You don't need it. You can't make it. Mas às vezes alguma coisa acontece e você não consegue vir. But if you're not here regularly, Mas se você não vem regularmente, how are you going to know that one of your brothers, one of your friends is in total need of something that you have? como é que você vai saber que algum irmão seu, algum amigo tá numa total necessidade e algo que você tem? How are you going to see the needs in the church if you're not here to see the needs? Como que você vai ver a necessidade da igreja se você não tá aqui para ver a necessidade? Meeting needs is an awesome way to serve people. Meeting needs is an awesome way to serve people. Encontrar necessidades é uma ótima maneira de servir as pessoas. Okay, one more passage for you here about this. Então, James chapter 2. Mais uma passagem aqui, Tiago capítulo 2. Okay, very awesome passage here in James chapter 2. Passagem bem legal em Tiago capítulo 2. Look at verses 15 through 18. Veja versículos 15 a 18. Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento,
do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Okay, he says here, faith without works is dead. E aqui ele fala que a fé sem obras é morta. Okay, so you say, oh, I'm saved, I'm a Christian, I believe in Jesus. Então você fala, eu sou salvo, eu sou cristão, acredito em Jesus. And then you never do anything with that. Mas você nunca faz nada com isso. That's not real faith. Isso não é fé de verdade. That is fake faith, and that will not get you salvation. Isso é uma fé falsa e não vai te trazer salvação. Okay? You have to have, a real faith is going to move you into action. Uma fé verdadeira vai te levar à ação. And it's going to produce fruit in your life. E vai produzir frutos na sua vida. Okay, now what he makes this argument here in verse 18. Então ele fala aqui no versículo 18. He talks about someone saying, no, I have faith and you have works. Ele mostra que alguém vai chegar e falar, você tem fé, eu tenho obras. Okay, and he says, listen, I will show you my faith by my works. E ele vai falar, eu vou mostrar minha fé pelas minhas obras. That's the only way to show it. Esse é o único jeito de mostrar. People can come out and say all sorts of As things. pessoas podem vir aqui e falar o que elas quiserem. This country, almost every single person in this country believes in Jesus in some way. Aqui nesse país, a maioria das pessoas acredita em Jesus de alguma maneira. And yet the majority of them are not saved. E a maioria deles não é salvo. And you can see it in their E lives. você pode ver isso na vida deles. Because it doesn't impact them. Porque não impacta It eles. doesn't change the way they live. Não muda a forma como eles vivem. And so they're like, oh yeah, I believe in Jesus. He's everything, man. He's Então awesome. a pessoa fala, nossa, acredito em Jesus, sério, ele é tudo, meu Deus. And then they don't do anything. Mas eles não fazem nada. And then as they're guzzling down their 14th beer, E daí quando eles estão tomando sua yeah. 14ª cerveja, Then they're like, oh yeah, Jesus is awesome, man. He's so great. eles falam, nossa, Jesus mandou muito And bem. it's like that doesn't equal anything, you know? Tipo, não bate assim. Okay, so we have to show our faith through our works. Você tem que mostrar a sua fé pelas suas obras. Yeah, I think this is kind of an obvious point, right? Isso é meio óbvio. I want to make sure this is really clear so no one can say, I didn't understand, right? Mas eu quero deixar bem claro para que ninguém fale que não entendeu. Okay, now there's two other things I want to mention here, Então tem mais duas coisas que eu quero falar which aqui, we've talked about before. que a gente já falou. Paul talks about how he is a bondservant of Christ, Ba- a slave Paulo fala como ele é um escravo da palavra de Deus, to Jesus. de Jesus. Okay? He is a slave of Jesus. Ele é um escravo de Jesus. Okay? And how does that work? Como que isso funciona? He says, I'm going to make him my master. Ele fala, eu vou fazer dele o meu mestre. And we use the word Lord. E ele usa a palavra Senhor. Okay? The word Lord in the Greek means to make someone your master or owner. A palavra Senhor no grego significa que ele se torna o seu mestre ou o seu proprietário. Okay? It doesn't mean like we use it here like sir, like a sign of respect. Não é igual a gente usa aqui, tipo, Senhor como sinal de respeito. Some people, they try and call me sir, and I always say, please don't call me sir. I'm not sir. Algumas pessoas vêm me chamar de Senhor e eu falo, não, sério, não me chama de Senhor, não sou Okay? Senhor. Call my dad senor, like that's not me. Chama meu pai de Senhor, mas eu And não. I know it's a thing of respect. That's cool. Eu sei que é um sinal de respeito, isso é legal. But we have one Lord. Mas a gente tem um Senhor. Okay? He is our real Lord. E ele é o nosso Senhor de verdade. And when we say Jesus is Lord, it means something so much greater than just respect. Quando a gente fala que Jesus é Senhor, a gente está falando algo muito maior do que só o respeito. Okay? What we're saying is, I'm here to do your will, not mine. O que a gente está dizendo é que eu tô aqui para fazer a sua vontade, não a minha. My life no longer belongs to me. I am your slave. Minha vida não pertence mais para mim, eu sou o seu escravo. And so he's calling us to serve. Então ele nos chama para servir. He said, here's the example. I've given it to you. Do like I do. Então ele fala, aqui tem alguns exemplos, faça como eu fiz. And so that's what we're called to do as Christians. Então é isso que a gente é chamado como cristãos. So I'm trying to show here, you cannot be a Christian and not serve. Então tô falando, uma coisa que eu quero falar aqui não tem como você ser cristão e não servir. Okay. Now, there's also a question of how we serve. Então tem também a questão de como a gente vai servir. It's not just enough to say, yes, I need to serve. It's how do we serve? Não é só a questão de, tá, eu vou servir, mas como que a gente vai servir? We have to serve with the right heart. A gente tem que servir com o coração correto. And this is so important for E us. isso é tão importante pra Because you can gente. do the right action with the wrong heart and it does you no good. Porque você pode fazer a ação certa com o coração errado e não adianta. Okay? Look with me in Colossians chapter 3, Vai comigo em Colossenses capítulo 3, verse 23 through 24. versículos 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens,
sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. So here it's talking to slaves. Então aqui ele fala de escravos. Okay, you have slaves that got saved. Então existiam escravos que tinham sido salvos. And then they become a Christian and say, okay, now what? What do I do? E eles se tornaram cristãos e falavam, e agora? O que eu faço? And Paul says, keep serving. E aí Paulo falou, continue servindo. Don't change anything. Não mude nada, Just change who you're serving. mas mude para quem você está servindo. Okay, you're going to continue to do the same things that your master tells you, Você vai continuar fazendo aquilo que o teu mestre te falou, but do it for Jesus. mas faça para Jesus. Do it for Jesus and not for any man. Faça para Jesus e não para algum homem. Now today we put it in a different context because we don't have slaves here in Brazil. Então hoje a gente põe num contexto diferente porque a gente não tem escravos aqui no Brasil. And so what we do is we say, okay, well, this is kind of like at your work. Então a gente fala, meio que isso aqui é tipo no teu trabalho. So if your boss tells you to do something, do it for him. Seu chefe pede pra você fazer um negócio, faça And aquilo. not do it for him, but do it for Jesus and do it really well. Mas não faça isso pra ele, faça isso pra Jesus e faça muito bem. So he comes to you at like 5:30, right before you're going to get ready to quit. Então ele chega às 5:30, logo que você tá saindo do trabalho. And he says, hey, can you write this report for me? E ele pede pra você escrever um relatório pra ele. Now, you can respond in, many different ways. Você pode responder de várias maneiras. But you can do this for Jesus. Mas você também pode fazer isso pra Jesus. And you say, okay, I'm going to write a report for Jesus. E fala, tá bom, eu vou escrever um relatório This is pra going to be Jesus. the best report that I can ever write in my life. E vai ser o melhor relatório que eu poderia ter Okay? feito. I use this in school at the end of my university. Eu fazia isso na escola, no final da minha faculdade. I wanted to go do ministry. Eu queria ir pro ministério. I didn't want to finish school, Eu nem queria terminar a faculdade. but I didn't want to quit either. Mas eu também não queria largar. So I was like, okay, I gotta finish. Então eu falava, tem que terminar. And they're, write this paper about, such and such a topic. And it's like, whatever, I don't care. Então eles falavam, faz esse trabalho desse ou desse assunto. Eu falava, sei lá, And so não faz pra mim. What I tried to do is, how can I find a way to write something about Jesus? Então, eu pensava, como que eu posso fazer pra escrever alguma coisa sobre Jesus? I had a class, a history class, America in the 1950s. I had a history class about America in the 1950s. Eu tinha essa aula de que era América 1950? Yeah. And it was like, okay, we're going to write this huge research paper. Então a gente tem que escrever esse trabalhão. And I was just like, man, I don't even know. What am I going to write about? E eu falava, nem sei do que eu vou escrever. And so I tried to find a way. And so I was like, well, Billy Graham, he was in the 1950s. Então eu ficava pensando, eu vou achar um jeito. O Billy Graham, ele era dos anos 50. I'm going to write this huge research paper about Billy Graham. E eu vou escrever esse trabalho sobre ele. And I'm going to write about Jesus inside the paper. E eu ainda vou falar de Jesus no trabalho. And we actually had a class where we wrote half of our paper. Então a gente tinha uma aula onde a gente trazia a metade do nosso trabalho. And we would pass it around and people would read it and edit in it, right? Edit the paper, right? Write critiques about it, sorry. A gente dava metade do trabalho para as pessoas escreverem coisas sobre ele. Okay? And so I was like, I wrote the gospel out in my paper. Então eu fui lá e escrevi, evangelho no meu This is the trabalho. message that Billy Graham preached. Foi isso que Billy Graham pregou. That Jesus died for your sins because you're a sinner. Jesus morreu pelo seu pecado, porque você é um pecador. You can be saved from your sins. Você pode ser salvo dos seus And pecados. every single person had to read my paper. E todo mundo teve que ler o meu trabalho. I was going to get the gospel to every one of them. Então eu falei do evangelho para todo mundo. So I was like, how can I do this for Jesus? E eu pensava, como que eu posso fazer isso para Jesus? But you can do that in anything in life. Mas sabe que você pode fazer isso em qualquer área da sua vida? We have people who clean the church. A gente tem pessoas que limpam a igreja. We need more people to clean the church, by the way. A gente precisa, aliás, de mais gente para limpar a igreja. Okay? How do we clean the church? Como que a gente limpa a igreja? We do it for Jesus. A gente faz isso para Okay? Jesus. You can clean the toilets with the greatest joy ever. Você pode limpar um banheiro com a maior alegria. Thinking, man, I'm going to clean this toilet as if Jesus was going to sit right here. Eu vou limpar esse banheiro como se Jesus fosse usar. Or you can do it like, why do I have to do this? This is so annoying. I got to get going. I have so many more important things to do. Ou você fala, que saco, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho tanta coisa para fazer. It's your choice. É a sua escolha. Who are you going to serve? Quem que você vai servir? Okay? You're going to do it because you have to, or you're going to do it for Jesus? Você vai fazer porque você tem que fazer ou você vai fazer isso para Jesus? Okay, now, how do we know if we're doing it with the right heart? Então como que a gente vai saber se a gente não tem o coração correto? It's obvious. Como que a gente vai saber que a gente está com o coração correto? É óbvio. Okay? It's so obvious because you see the reaction of people. It's so obvious because you see the reaction of people. É tão óbvio que você vê a reação das pessoas. When you start to get irritated because you're serving, Quando você vê que a pessoa está meio irritada por estar servindo, when you start to do it poorly, quando começa a fazer mal feito, or maybe you just leave it and like, that's good enough, I don't need to do that part.
Ou deixam alguma coisa e falam, não preciso fazer isso aqui. you know you're not doing it with the right heart. Você já sabe que você não tá fazendo com o coração certo. Now, we've had this happen in the church. Então isso acontece aqui na nossa igreja. I've done this at the church. Eu já fiz isso aqui na igreja. I come in, I'm like, I got so many things in my mind. I don't want to do this, but I got to do this. Come on, let's get this done quick. Aí eu tenho tanta coisa pra fazer, eu não quero fazer, mas eu tenho que fazer, eu vou fazer bem rápido. And I start to get irritated. E aí eu começo a ficar irritado. As soon as you start to get irritated, you know I'm here with the wrong heart. Quando eu tô ficando irritado, eu já sei que eu tô aqui com o coração I'm errado. not doing this for Jesus. Eu não tô fazendo isso pra Jesus. Okay, I've seen people, they've done things and they just do it like just with no effort whatsoever. Eu já vi pessoas fazendo assim de qualquer jeito. Okay, they just, they're going to clean and they just like, it's just filthy when they finish. Eles vão limpar e tá imundo quando eles terminam. And it's like, did you really clean that? Você fala, tipo, mas você já limpou? And it's like they're not really serving for Eles não Jesus. estão servindo a Jesus. Whatever we do in word or deed, we do it for the glory of God. Qualquer coisa que a gente faça, a gente tem que fazer pra glória de Deus. And this is the service that we have. E é esse o serviço que a gente tem. When we serve in the church, we do it for Jesus. Quando a gente serve a Jesus, a gente serve na igreja, a gente serve pra Jesus. And when we do it for Jesus, we give it our E best. quando a gente serve pra Jesus, a gente dá o nosso melhor. Because we know He's going to reward us in the end. Porque a gente sabe que no final ele vai nos recompensar. It's not going to be a waste of your time. Não vai ser desperdício de In tempo. fact, it's going to be the best thing you do that whole day for eternity. Na verdade, é o melhor que você vai poder fazer aquele dia pra eternidade. Man, we've had problems here in the kitchen. Então a gente já teve problemas aqui na cozinha. Sometimes people leave dishes in the sink, they don't wash them. Então, às vezes as pessoas deixam louça na pia e não lavam. And we had people that were coming in just getting so irritated because somebody left their dishes in the sink. E aí as pessoas ficam muito bravas porque tem louça na pia. Now, many times it was me. Às vezes era eu. Okay? And there was just times when I was like, oh my gosh, I gotta get going, and I had a plate and I didn't have time to wash it. E daí, às vezes, eu tô, nossa, tem que ir embora, e tinha um prato lá e não dava pra eu lavar. And I run out and I drop it in the sink and I get running. E eu vou lá, deixo o prato lá na pia e vazo. And then the person comes in, they say, oh, look at this, leaving the dishes in the sink again. I can't believe this. E aí a pessoa vem e fala, ai, largaram louça aqui de novo. Que And then they saco. wash the dishes, E aí lavam o prato, but they're irritated the entire time. mas estão irritados o tempo inteiro. Leave Tom doesn't wash his own dishes. Ai, Why doesn't novo, he tá- wash his own Não dishes? aguento mais lavar esse prato. And that person is doing no service for God E a pessoa- whatsoever. A pessoa não tá servindo a Deus. They're just serving their flesh, doing something that they don't want to do. Eles estão servindo a carne e fazendo uma coisa que eles nem querem fazer. No benefit for anybody. Não ajuda ninguém. Okay? Now, when I was in college, Então, quando eu tava na faculdade, lived in a house, there was 5 of us living in this house. a gente morava numa casa que tinha umas 5 pessoas morando. And I was basically really annoying. E eu era meio que muito chato. Okay? I mean, like really, really annoying. Eu era muito, muito chato. Because I was like, no, I want the dishes clean. Porque eu era tipo, eu quero a louça limpa. And my roommates, there are a couple of my roommates, their heads in other places, even though they're physically there. E meus colegas de quarto, às vezes a cabeça deles estava em outro lugar, mesmo que fisicamente eles estivessem ali. You guys know what I'm talking about? People like that? Vocês sabem desse tipo de pessoa que eu tô They're falando? thinking about these other things and they just leave their dishes, they leave their clothes, they leave their backpack, whatever. They're just not there. Eles têm, tipo, estão pensando em outra coisa, joga roupa ali, joga tudo ali. And I would be on these guys. Hey, guys, hey, dishes, come on, let's do it. Eu tô, ei, olha a louça ali, por favor. It wasn't usually that bad, but it was Não kind era of like that. assim tão grave, mas era mesmo. Okay? When I got out of college, Quando eu saí da faculdade and I did Bible college, e eu fiz escola bíblica, I started realizing how annoying I was about the dishes. eu comecei a perceber como eu era chato And so sobre a louça. when I lived in a house of guys after Bible college, Então, quando eu vivi na casa Yeah. com caras depois do Bible College, I made a decision. I said, I'm not going to be that guy anymore. eu tomei uma decisão de que eu não seria mais aquele cara. I'm going to be the guy that serves and never complains. Eu vou ser aquele cara que serve e não reclama. And I'm going to do everything for Jesus E eu vou fazer tudo pra Jesus, to the best of my ability, right? com o meu melhor. Okay? So these guys would leave dishes, Então, esses caras largaram a louça ali. and I would be running over there. Okay, I'm going to wash these dishes for them, man. It's going to be a blessing for them. E eu falava, eu vou abençoar eles, vou poder lavar a louça. I'm going to do this for eba. Jesus, man. This is going to be the cleanest plate ever. Nossa, eu vou lavar pra Jesus, vai ser o prato mais lindo Man, do it mundo. changes my relationship with them, Então, mudou meu relacionamento com eles and it changes my heart. e mudou meu coração. All of a sudden, I'm joyful in my service and not irritating. De repente, eu tô alegre no meu serviço e não mais irritado. Okay? So this is how we know if we're doing it with the right heart. Então, é aí que a gente sabe se a gente tá fazendo com o coração certo. Now, the good thing is sometimes you start serving and you feel I'm not doing this with the right heart. Então, a questão é que às vezes você tá servindo e você sabe que você tá fazendo com o coração errado. No problem. Tudo bem, Stop what you're doing.
Para o que você está fazendo. confess that to the Lord, Confessa isso ao Senhor. and then ask Him to change your heart. E aí peça que Ele mude o seu coração. I've found that I think every single time I've ever done that, God has worked in me like that. Toda vez que eu fiz isso, Deus me mudou assim. Okay, now make sure that when you're confessing this to God, you're not justifying yourself. Mas tenha certeza que quando você está confessando para Deus, você não está só se justificando. You know, like, Lord, help me to wash these dishes. I'm so irritated right now. Tipo, ai Deus, me ajuda a lavar essa louça, eu tô tão irritado. These guys are so annoying. They never wash their Esses dishes. caras são tão insuportáveis, eles nunca lavam a louça. That's not going to be confession, right? Isso não é confessar, That's certo? not real repentance. Isso não é arrependimento. Okay, so make sure your heart is right, Garanta que o seu coração está correto. and you will see the end result in your service. E você vai ver o resultado final no seu serviço. Whatever you do in life, Qualquer coisa que você fizer na vida, even more so in the mas church, principalmente na igreja, do it for Jesus. faça para Jesus. And look for that reward that's waiting for you in heaven. E espere pela sua recompensa nos céus. This is the best part, right? Essa é a melhor parte, né? God will reward you. Deus vai te recompensar. Okay, so quick summary. Então, resumindo rapidamente. Okay, we're called to serve. Somos chamados para servir. That's how we show love. É assim que a gente demonstra amor. That's how people are going to see Jesus in our lives. É assim que as pessoas vão ver Jesus nas nossas vidas. Okay, so let's serve with the right hearts. Então, vamos servir com o coração correto. Okay, no parasites in the church. Sem parasita na igreja. Okay, let's do it with the right heart. Vamos fazer com o coração correto. Let's use our giftings and our talents. Vamos usar os nossos dons e talentos. And let's show everybody Jesus in our E lives. vamos mostrar para todo mundo Jesus nas nossas vidas. Okay, that's what we're trying to do also when we do evangelism in Largo da Ordem. Então, é isso que a gente tenta fazer quando a gente vai fazer evangelismo lá no Largo da Ordem. Serve people. Servir as pessoas. That's it. We're just serving food. É isso, a gente está servindo comida. Now we're also trying to tell them about Jesus. A gente também está tentando falar sobre Jesus para Okay, eles. but they're going to see Jesus through our service. Mas eles vão ver Jesus através do nosso serviço. Okay, when you invite people, your neighbors to church, Quando você convida pessoas, o seu vizinho para a igreja. man, if you're not a good neighbor, they're not going to want to come. Bom, se você não é um vizinho legal, eles não vão querer vir, né? Okay, so you got to serve them. Então você tem que servir para eles. Show them that Jesus is in your life. Mostre Jesus na sua vida. Do it by serving. Faça isso servindo. Okay, serve, and whatever you do, you will be rewarded for it. And that's the awesome part. Sirva e independente do que você faça, você vai ser recompensado e essa é a parte legal. So tonight, I want you guys to think about how you can serve. Então, hoje à noite eu quero que vocês pensem em como que vocês podem servir. Some of you are already serving. Awesome. Alguns de vocês já estão servindo, legal. You don't even need to do anything more. Vocês nem precisam fazer mais nada. Okay? But some of you, it's like, okay, well, maybe I could do this, or maybe I could do that. Alguns de vocês, mas eu podia fazer isso, aquilo. Maybe you can see some needs in the church that we need to be met. Talvez que você possa ver algumas necessidades na igreja que estejam precisando. Okay? What can you do to serve the Lord? O que você pode fazer para servir ao Senhor? Okay? Pray about that and then take that to the Lord. Ore sobre isso e leve isso ao Senhor. All right, we're going to have another time of worship now. Então vamos ter mais um tempo de louvor We're going to praise God. e vamos adorar a Deus. And we have communion in the back. Tem a ceia ali atrás. So whenever you're ready, go on back and take communion to remember the body and the blood of Jesus. Então, quando você estiver pronto, vai lá atrás e ceie para lembrar do corpo e do sangue de Jesus. Let's stand and worship the Lord. Vamos levantar e adorar a Deus.